Bem, com muito prazer recebendo o Dr. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Quando conversamos pela primeira vez, estava vivendo aí num momento muito próximo da saída do ministro do Ministério da Saúde, agora nesse outro momento. Então, primeiro, eu queria agradecer muito o senhor ter aceito o nosso convite e já de antemão eu colocaria uma questão para o senhor. Eu estou acompanhando a Europa, assim como acompanhei a primeira onda, agora dizem que lá tem a segunda onda. A questão que se coloca é, nós terminamos a primeira onda no Brasil e daqui 2, 3 meses, será que receberemos a segunda onda que está chegando da Europa, doutor Mandetta? Muito obrigado por ter aceito o convite. Ô, Vila, eu que agradeço o seu convite para estar aqui. A primeira entrevista foi muito boa, nós tivemos a repercussão, acho que em todo o Brasil, eu recebi inúmeros comentários daquela nossa entrevista. Você é uma pessoa que faz sempre um trabalho de muita qualidade, muito franca no jornalismo, e eu aprecio muito o formato com que você conduz. Eu assisto todas as que você faz, então muito eu sou obrigado. Fã de carteirinha. Olha, essa questão de segunda onda, ela é basicamente porque esse vírus, ele é um vírus sazonal, ele é um vírus de outono e inverno. Então, quando ele entrou na Europa ocidental, saindo da Península Asiática, ele fez um estrago muito grande em todos aqueles países, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Ele fez ali uma contaminação, era o final do inverno, início da primavera. Nós aqui entramos no outono e o vírus chegou no Brasil no outono brasileiro, já era mês de abril, março e abril. Nós tivemos a nossa subida nos meses de abril, maio, junho, julho, era o ápice do inverno, nós ficamos no platô máximo. Agosto, setembro, nós começamos a diminuir, entramos na primavera e eles lá entraram no verão. No verão deles, eles caíram o número de casos e eles agora estão no outono, se aproximando do inverno. Então, o que isso significa? Que nós teremos, no nosso outono e no nosso inverno, se não estivermos imunizados, nós teremos o aumento do número de casos aqui por corona e o que poderá ser chamado de segunda onda. Nós temos um estoque grande de pessoas sem anticorpos, aproximadamente 80% da população não tem anticorpos ainda contra esse vírus. Aqueles que tiveram formas muito leves da doença e que hoje saiu um artigo lá dos ingleses, que eu tive acesso outro dia, mostrando que a imunidade de quem teve forma leve cai muito rápido. Depois de 4 a 6 meses, não se encontra mais anticorpos, o que é um outro complicador para a gente. Então, nossa janela de oportunidade é agora, primavera, verão. Nós vamos até março, que é a nossa janela para definirmos qual será a vacina, torcermos para que a ciência apresente bons resultados, tomarmos a nossa decisão para vacinar nosso povo. Senão, nós entraremos no próximo outono e inverno e teremos, sim, a segunda onda. Sobre vacina, justamente isso, doutor Mandetta. Como é que o senhor vê? Temos a vacina de Oxford, tem a Sinovac, Butantan, entre outras, são muitas, né? Como é que o senhor avalia? O senhor é otimista ou realista, não é ser pessimista? Como é que o senhor vê essa questão da vacina e a chegada aqui ao Brasil? E quem que seria vacinado primeiro? Porque tem gente que já quer ir na fila, né? Já guardar lugar. Quer dizer, como é que o senhor avalia isso? Eu me lembro muito do Ariano Suassuna, que ele falava que o pessimista era, antes de tudo, um chato. E o otimista era sempre onírico, vivia no mundo dos sonhos. Então, que ele era um realista esperançoso. Eu acho que eu me encontro no rol de realistas esperançosos. Realista porque nunca na história da humanidade se investiu tanto esforço de cérebros, laboratórios, públicos, privados, academia, ciência do mundo inteiro, procurando soluções para esse problema. A gente já começa a ter agora testes rápidos que são feitos por saliva, que pode ser feito em casa com alto grau de certeza, porque os testes anteriores, tanto o PCR quanto aquelas imunoglobulinas, deixavam muito a desejar. Então, já chega agora um teste com mais confiança e domiciliar. A gente tem uma linha de pesquisa trabalhando com medicamentos que vem aí também com alguma novidade de retroviral, mas é na vacina que a humanidade sempre encontrou a sua melhor resposta para doenças infecciosas por vírus.
Dessas todas que estão aí, existem iniciativas de vacina no mundo afora. No Brasil estão sendo testadas algumas, essa da Coronavac, está sendo testada Pfizer, está sendo testada Johnson, está sendo testada o Estudo do Paraná, que abriu o teste, está aguardando a vacina russa. Hoje, a Rússia pediu autorização para vacina emergencial, mesmo sem ter feito a fase 3, até a fase 2 dessa Rússia é meio complicada. Então, o que a gente está vendo é uma corrida de várias frentes por uma solução. O que o tempo vai mostrar é qual vai ser a vacina de melhor qualidade. Qual é a qualidade que a gente espera da vacina? Primeiro, que ela não cause mal a quem vai receber. Essa é a qualidade número 1. Eu não posso tomar um medicamento e ficar pior do que se eu tivesse a doença. Pode ter uma dor local, pode ter uma irritação, sintomas leves. Passou de sintomas leves, ela começa a acender luz vermelha, interrompe-se o estudo. O segundo é que ela dê anticorpo, ou seja, que ela proteja. Algumas vacinas são de uma dose, outras precisam de 2 doses. As que precisam de 2 doses são mais complexas, porque você vê um país como o nosso, com 215 milhões de habitantes, para dar 2 doses, nós teríamos que ter 430 milhões de doses. Como tem 10% de perda, porque quebra, cai, temperatura inadequada, nós teríamos que ter 500 milhões de doses para vacinar a nossa população. Então, tem uma série de pormenores nessa história que a gente precisa saber a posologia. Depois, a gente precisa saber por quanto tempo que ela dá imunidade. Já imaginou você fazer um trabalho desse tamanho e falar assim, bom, a imunidade dessa vacina é para 1 mês. Quer dizer, é completamente inviável você fazer um trabalho desse porte. Então, nós ainda temos que aguardar algumas respostas que são importantes. Nós não temos que discriminar nenhuma. Não existe esse negócio de vacina chinesa, vacina alemã, vacina Pfizer, vacina... Essas vacinas, elas vão, assim que saírem, vão ser de propriedade da humanidade. Nós deveríamos estar lutando, inclusive, para moderar a questão de patentes, para poder dar acesso. A gente precisa que o mundo esteja imunizado. O Brasil não é uma ilha. Nós temos que nos preocupar com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, porque nós precisamos de um continente. Depois nós vamos ter que precisar que a Europa, os Estados Unidos, permitam que a vacina chegue para o nosso país, porque eles compraram toda essa produção antecipada. Então, tem um aspecto comercial nisso, que tem que ter muito cuidado para não sair desfraudando bandeira para A ou para B. A gente tem que pedir ética no preço e organizar o que é melhor. Nós não podemos fazer escolha fragmentada. A São Paulo vai fazer uma vacina, Bahia vai fazer outra, Rio Grande do Sul vai fazer outra, que a gente vai perder o nosso poder de compra em bloco, que é a grande força do SUS no Brasil, e o Programa Nacional de Imunização, que são os técnicos que têm a logística de usar essa rede brasileira inteira. Eu vi muita discussão, vai ser obrigatória ou não vai ser obrigatória. Gente, essa vacina ela tem um apelo tão grande que as empresas vão querer que seus funcionários estejam vacinados, as escolas vão condicionar a volta dos seus alunos se estiverem vacinados. Os outros países, para você entrar no outro país, você vai ter que mostrar certificado de vacinação. As exportações brasileiras, o comércio com o Brasil, o mundo inteiro está procurando essa solução. Então, essa é uma discussão menor, porque a própria força da doença, que quebrou o PIB do mundo inteiro, vai impor. E depois é não investir na politização da vacina, porque senão você começa a ter torcida para A ou para B e perde todo mundo. Perfeito. Antes de eu entrar no livro do senhor, colocar uma última questão. O senhor Hugo Braga, que trabalhou com o senhor, ele atribui ao senhor, numa publicação que diz que vai sair no final desse mês ou do próximo, a seguinte frase: minha vontade é pegar o 38 e cravar neles. Pelo menos passava a minha raiva. Isso é verdadeiro, doutor Mandetta? Eu não acredito, não. Se eventualmente falei, deve ter sido num momento de delírio. Primeiro que eu não tenho 38, eu não sei, eu nunca tive arma na minha casa e eles atiram bem melhor que eu, né? Não tem nada disso, não. E nem nunca foi a minha preocupação principal. A minha preocupação principal ali sempre foi levar para o presidente as melhores informações. Eu acho que isso daí eu vi mais como uma promoção de livro, mais como uma coisa nesse sentido. A pessoa tem todo o direito a escrever. O Brasil dá essa liberdade para todo mundo. É incrível botar palavras na boca dos outros. Eu nunca desejei mal para ninguém, não.
Pelo contrário, quero que eles tenham uma vida bem longa. O livro do senhor, Um Paciente Chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus, eu como historiador, eu falei, é um depoimento histórico fundamental. O ano de 2020 certamente será objeto dos historiadores agora, daqui 10 anos, 20, 30, daqui 100 anos, para saber o que foi esse ano, né? E certamente vai passar pelo depoimento do senhor. E eu agradeço, sou citado aqui na página 32. Logo no começo, viu, Vila? Eu estava em Genebra. Eu estava em Genebra quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu o problema lá da China, deu alerta sobre o Wuhan, e a minha equipe estava aqui no Brasil, o Wanderson, o Gabardo, me mandaram, era uma fala sua, acho que você ainda estava na Jovem Pan, falando, cadê o ministro da Saúde? E eu estava em Genebra e falei para eles, vão aí, façam uma coletiva, comecem, dê satisfação, que eu chego na segunda-feira e assumo isso. Mas eu me lembro bem disso, porque eles me mandaram, e é bom, é a cobrança pública que faz funcionar o país, né? Eu acho muito bom. E eu tinha que relatar alguns que tiveram momentos importantes. Como você foi o primeiro, e interessante, Vila, que nos meses de janeiro e fevereiro, a gente fazia, mostrava os números, chamava, e a imprensa praticamente não cobria. Sim, não havia interesse nenhum por essa questão coronavírus. Era um assunto, não era nem secundário, era um assunto terciário no noticiário. Ela só começa a fazer uma cobertura depois do carnaval. Então, naquele mês de janeiro e fevereiro, isso eu posso dizer onde eu for. O primeiro jornalista que deu ênfase, botou luz no assunto, foi Marco Antônio Villa, e eu coloco isso no livro. Obrigado, ministro. Vamos começar por algumas questões que parecem centrais. Realmente, o livro é muito bom. Eu acho que dá um relato, consegue dar um certo relato à distância e de alguém que foi testemunha presencial disso tudo. Eu vou pegar essas teorias de conspiração. Os ataques à China, né, são sistemáticos, aparece no mínimo em 2, 3 momentos do livro. A ideia, e que se repete hoje, o vírus chinês, a vacina é chinesa, isso é tudo uma invenção da China para ter o domínio econômico do mundo. E o pior é isso ser vocalizado pelo presidente da República, por sua assessoria pelos seus filhos, filhos do presidente da República. Como é que o senhor conseguiu conviver com isso, que o senhor teve de enfrentar isso no sentido político e científico? E não só, e de dependência, Vila, porque lembra que nós chegamos perigosamente quase ficar sem máscaras, sem equipamentos de proteção individual. 94% dos insumos são produzidos na China. Eu precisava da boa vontade do chinês para poder comprar e principalmente para eles autorizarem a embarcar para o Brasil. Então, era uma coisa muito angustiante, porque se eu tivesse um segundo fornecedor, um terceiro, eu tive que reativar a indústria brasileira num período curto de tempo, mas a dependência, que é uma coisa que o mundo inteiro vai ter que rever, porque essa dependência não era só brasileira. O Trump estava na televisão falando que estava comprando 8 milhões de máscaras. 8 milhões de máscaras dá para uma manhã de Nova York, quanto mais para os Estados Unidos inteiro. A maior potência do mundo preocupada com um artigo que custa 10 centavos, né? De reais, quer dizer, deve custar 1 centavo, 2 centavos de dólar, mas não temos mais fábricas em escala, elas estão todas lá na China e assim em demais produtos. Então, era muito complicado, porque eu tenho um bom relacionamento com o ministro da Saúde da China, construído na reunião do BRICS, onde eu tive com ele tanto em Genebra como depois, na reunião que vieram ao Brasil, uma boa relação de parceria científica com a China, o principal parceiro comercial do Brasil. O agronegócio brasileiro depende de uma boa relação com a China, não é inteligente, nós não temos que ser amigos, mas temos que ter um bom relacionamento com os parceiros comerciais todos do mundo. A China teve a sua história em relação a essa doença, tem pontos que são obscuros, né? O início, ela transmitiu para o mundo que era uma doença somente de Wuhan, os voos continuaram operando, passou a sensação de que era um vírus lento, um vírus de comunicação lenta entre pessoas, que nós conseguiríamos controlar com vigilância, mandou o mundo todo fazer vigilância, quando o vírus era extremamente competente, era um vírus leve, era um vírus rápido. Mas essa posição do Brasil em relação do governo, né, vocalizado pelo presidente, pelo filho do presidente, com o Twitter, com o ministro da Educação,
fazendo chacota da maneira deles falarem a língua portuguesa. Isso era muito difícil. Eu entrava, ligava, cheguei a marcar reunião com o embaixador da China na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, porque não podia recebê-lo nem no Ministério, nem eu ir à Embaixada da China e nem ele ir ao Palácio do Planalto para tentar construir um caminho. E essas teorias de, o vírus é chinês, você não pode esquecer que 4 anos atrás, quando teve a Zika vírus, o Brasil estava na berlinda, porque o Brasil falou, olha, tem um vírus aqui causando microcefalia em criança. O mundo inteiro olhou para o Brasil. Nós chegamos perigosamente quase a ter suspensas as Olimpíadas exatamente por causa do vírus brasileiro. Tinham atletas que falavam, eu não vou ao Brasil. Muitos jornalistas falando, era muito perigoso vir ao Brasil. Então, esse preconceito, quando você anuncia uma doença, ele é muito perigoso, porque você não sabe amanhã. Nós temos um estado no Brasil, que é Santa Catarina, produzindo esses produtos e, ao mesmo tempo, a gente ficou com... se tiver uma mutação em Santa Catarina, pode surgir um vírus novo aqui, ou na Argentina, ou enfim, e nós não vamos querer que seja o vírus brasileiro, que o Brasil sofra o preconceito. Então, tinha uma questão de preconceito, tinha uma questão econômica, tinha uma questão de dependência financeira, e a gente começou a ver que logo que o presidente foi para os Estados Unidos e encontrou com o presidente americano, ele volta daquela viagem e aí eles adotam a mesma linha do Trump, a linha da cloroquina e a linha de chamar o vírus de vírus chinês. E isso foi uma coisa que as relações Brasil e China, naquele momento, foram muito machucadas, o que não é bom. O senhor diz no livro, em alguns momentos, e dá exemplos, que as reuniões ministeriais ignoravam a pandemia, assim como o presidente da República, né? Dizendo, mas em breve passará. Até um deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e a gente tem de citar, e aparece o Osmar Terra, né? Fazia referências também a isso, sobre essa questão. Como é que era isso? Como é que é possível, tendo em vista que é um fenômeno, uma pandemia, algo mundial, não é algo restrito a um continente, nem ao Brasil, nem a uma região, algo tão importante ser ignorado nas reuniões ministeriais, ministro? Era muito difícil e era muito angustiante para mim, que era quem tinha que mostrar os casos. Mas essa é a primeira epidemia mundial narrada pela internet, que é um instrumento de comunicação, mas que permite que qualquer pessoa se arvore a condição de autoridade e venha e fala que é médico, que sabe, e põe um jaleco, e vem um outro, fala que é cientista, e vem, daqui a pouco tem as fake news. Então, é muito fácil, quando você tem uma doença grave, quando você tem um diagnóstico grave que você vai dar para o paciente, a primeira reação do paciente é de negação. Ele fala, não, esse médico está errado, esse médico não sabe nada, eu vou procurar uma segunda opinião. Às vezes ele cai num período de negação e não sai desse período de negação. Né? Quando ele sai para raiva de quem trouxe essa notícia. Então, eu tentava falar para eles, eu me lembro que a posse da então secretária de Cultura, a Regina Duarte, que era uma pessoa pública, muito querida por todos no Brasil, ela já uma pessoa num grupo de risco para essa doença, o presidente, os ministros, eu alertei e falei, olha, manda o cerimonial não permitir aglomeração. Na hora que acabou de tomar posse, todo mundo levantou daquelas cadeiras e foram para essas fotos, foto com o rosto colado, abraçando, apertando a mão, ninguém de máscara, ninguém com álcool gel, era uma coisa totalmente... Eu olhei aquilo, fui saindo de lado, falei, meu Deus, será que eles não entenderam o perigo dessa doença? Eu ia na sala do presidente e não tinha um frasco de álcool gel e a gente já estava tendo casos no Brasil, um atrás do outro, continuavam as pessoas entrando sem a menor cerimônia. Chamei o pessoal do Segurança Institucional, falei, olha, a segurança agora é biológica, tem que treinar esse pessoal da segurança, porque essa doença é uma loteria esportiva. Tem gente jovem que pega e que você jura que vai sair bem, ele enrosca e tem um final ruim, pode ir a óbito, e tem gente de muita idade que você acha que vai complicar, que você vai perder a pessoa sai muito bem com uma forma leve. Então, é uma roleta russa, não dá para arriscar, né, o poder central do Brasil. Então, as reuniões de ministros, eu tentava chamar atenção, mas, por outro lado, eu tinha uma voz do presidente que acreditou muito nessa teoria de que esse ex-secretário, deputado Osmar,
ele falou para o presidente, olha, não vai passar de 3 mil óbitos. E eu falando de 180 mil óbitos. Quer dizer, olha a discrepância, né? Olha a distância que nós estávamos. Mas eu não falava baseado no que eu achava. Eu consolidei tudo. Eu peguei a Academia de Ciências Europeia, Academia de Ciência Norte-Americana, Latino-Americana. Eu pus para me assessorar o maior comitê de especialistas. Eu botei a USP, eu botei a Unicamp, eu botei o FRJ, eu botei Evandro Chagas, Fiocruz, Instituto de Medicina Tropical de Manaus. O que nós tínhamos de melhor estava assessorando diretamente o ministro da Saúde através de um conselho de especialistas. Então, não tinha nada improvisado, não tinha nada ali que não fosse cenário muito olhado e revisado. Aquele meu secretário nacional, Wanderson de Oliveira, o Wanderson é um dos maiores epidemiologistas a campo, reputado no Brasil e no mundo. Ele que decifrou toda a Zika vírus, ele que fez toda a cadeia de transmissão desse vírus. Então, a gente tinha uma equipe muito forte. E eu tentava levar isso de uma maneira muito assim, olha, gente, não adianta desesperar, calma. Né? E como o dilema do presidente era muito assim, não, eu vou atender a economia e a saúde, porque a economia é mais importante, a saúde passa, a economia fica, eu várias vezes tentei falar com então o ministro Guedes. Escuta, se o dilema do presidente é economia e saúde, vamos sentar para eu passar para você, passo a passo. Eu tinha semana por semana desse período de outono e inverno toda mapeada, sabendo o que eu precisava para cada uma das cidades. Mas nunca consegui. Eles entraram naquele redemoinho de negar e aquela coisa. Não, eu não posso falar a verdade para o meu chefe, porque se eu falar a verdade para o meu chefe vai brigar comigo, mas eu tinha, por obrigação, por ofício, por juramento de minha profissão, eu tinha que falar para ele a vida como ela era. E eu acho que ele ficou com raiva exatamente do Ministério da Saúde. Eu emblematizava a má notícia. Olha, infelizmente não vai ser uma gripezinha, infelizmente ela não vai passar com estalar de dedo, infelizmente nós vamos perder muita gente se continuar por esse. Se quiser salvar a vida, vai ter que ser muito duro com esse vírus. Isso vai exigir sacrifícios, isso vai exigir uma união nacional muito grande para a gente passar por isso com menos perdas. Mas eu não fui competente o suficiente para mostrar isso para eles. Eles quiseram acreditar que era tudo invenção, que a cloroquina resolveria. Eu saí com 1.100, 1.500 óbitos e fiquei à distância vendo os números galoparem. Justamente sobre isso, doutor Mandetta, o senhor falou e apresenta no livro, foi apresentado ao presidente da República os 3 cenários. O cenário, ou pessimista, ou realista, como queiram, é aquele que chegava a falar como o senhor disse, em 180 mil óbitos. Nós estamos agora com quase 158 mil óbitos, então, quer dizer, um momento terrível, né? Quer dizer, o senhor apresentou esse cenário, o senhor também, em certo momento, diz no livro, olha, o presidente estava meio que sem tempo, parece que ele não tinha tempo para me ouvir, eu queria conversar com ele, não dava, hora falava, depois a gente se fala, outro dia, agora eu não posso. E a impressão que dá, pelo relato que a gente vai lendo no livro, que há uma angústia por parte do ministro, porque, afinal, a sua autoridade do ministro tem um limite. A autoridade no presidencialismo é o presidente da República, Claro. e dali não vinha. E essa questão do negacionismo. Mas existia, o problema estava colocado, e o número de mortes ia aumentando todo dia. Hoje, já chegando a cerca de 158 mil óbitos, uma situação terrível. Como que é isso? E o presidente dizendo, é golpe dos governadores, é sabotagem contra mim. Como é que é essa convivência, doutor Mandetta? Ela é terrível porque você tá. A minha maneira de resistir a isso era traduzir para as famílias, traduzir via aquelas coletivas, para que as famílias montassem as suas linhas de defesa em casa. E eu abria para todo mundo, para a imprensa, contando com a imprensa, a vida como ela era. Eu cheguei a mostrar na imprensa qual era o estoque que nós tínhamos, quantos respiradores nós tínhamos, quantos que nós precisávamos, as dificuldades com a China, e pedindo para as pessoas fiquem em casa para poupar sistema de saúde. Eu falava para eles, olha, primeiro vamos arrumar as condições mínimas para as pessoas poderem enfrentar isso, senão vai ter mortes por desassistência. Você sabe, Vila, que eu avisei para eles, porque
estava difícil, eu reuni com o Braga Neto, o Moro estava, eu falei, olha, está aqui, ó, eu preciso mostrar isso para o presidente. Se ele quiser tomar a decisão, ele nunca não mostrei, e teve essa reunião, eu fui lá no Palácio da Alvorada e mostrei. E disse para eles, Manaus está apostando numa teoria de internet de que cidades quentes não vão ter, o vírus não é bom para regimes tropicais. Então, eles não fecharam a Zona Franca de Manaus, eles estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, começou a circular vírus e eles vão ter morte por desassistência. Morte com as pessoas na porta de hospital sem ter onde entrar. Vai morrer médico, enfermeiro, vai morrer muita gente em Manaus. Nem preparar cemitério, eles não prepararam. Então, se nós não fizermos, e isso aconteceu, se nós não tivéssemos feito aquela freada, isso teria acontecido em São Paulo, isso teria acontecido no Rio de Janeiro, em Minas, no Brasil inteiro. Então, eu tinha uma angústia muito grande de que, se eles continuassem com aquele tipo de opção sozinho, reativando a indústria brasileira, nós pegamos as empresas que faziam respiradores, esses ventiladores, quantos que vocês conseguem nos entregar até agosto? Eles falaram 800 ventiladores, nós precisávamos de 15 mil. Nós usamos parceria com a Chrysler, com a Brastemp, com a Positivo, com a Flex, com 10 grandes empresas brasileiras para abrir para todas as linhas de montagem, fazerem esforço industrial para produzir os 15 mil respiradores, que foi o que segurou a nossa epidemia aqui no Brasil. Então, era uma angústia muito grande saber que você estava com o tempo, o relógio, jogando a favor do vírus, eu segurando o tempo ao máximo e eles querendo atropelar e soltar a população na rua, juntando gente, fazendo aglomeração, falando que era uma gripezinha, que aquilo não era nada, e eu vendo Manaus ir. Falei, vai ser uma sequência de Manaus no Brasil, que foi uma cidade que teve desassistência. Em algum grau, Belém do Pará teve desassistência, mas conseguimos conduzir, por exemplo, o Amapá, que é muito frágil, conseguimos conduzir Roraima, conseguimos reforçar Fortaleza, as capitais nordestinas. São Paulo é um exemplo, eles abriram quase 6 mil leitos de CTI em 45 dias entre a capital e o interior, porque moram 50 milhões de pessoas nesse estado. Se você não tivesse preparado aquilo, teria sido uma tragédia de grandes proporções. Então, essa angústia me fazia trabalhar 20 horas, 21 horas por dia. A gente tinha que trocar turno, porque a gente tinha que negociar com a China para ver se conseguia tirar as coisas de lá, e o fuso horário é ao contrário. Então, tinha dia que ficava eu 24 horas, outro dia era o Wanderson 24 horas, outro dia era o Gabardo 24 horas. Aí um não ia na coletiva para poder dormir um pouco no dia seguinte. Nós nos mudamos praticamente para o Ministério da Saúde, fizemos lá uma ala que se algum de nós pegasse a doença, era para ficar internado dentro do Ministério, para não parar o esforço que a gente estava fazendo, um esforço de guerra ali. E, ao mesmo tempo, convivendo com essa linha que a gente olhava e falava, não é possível que eles não estejam vendo, causava muita angústia. Muita gente falava assim, por que você não pedia para sair logo no primeiro dia? Falava, olha, não tenho o apoio do presidente, vou sair. Porque eu sabia que, se eu saísse, as coisas não teriam minimamente organizadas. Então, eu permaneci, conversava muito com meu pai, que é um velho médico, com um padre, que é um grande amigo meu, lá do Colégio Dom Bosco. Hoje eu não estou fazendo a minha reunião lá, porque voltaram as aulas, estou aqui em casa, está tudo improvisado. De vez em quando entra ligação no meu telefone aqui, mas o que vale é a qualidade da nossa entrevista. Então, já peço desculpa pela qualidade que eu estou dentro de casa sozinho, fazendo aqui num escritóriozinho. Então, foi muito duro, Vila, foi muito duro. Eu tive que ter eu tinha uma sensação de brasilidade dos mais frágeis, do Rio de Janeiro, com aquela quantidade de favela, sem esgoto, sem condição de eu falar para eles de isolamento. Como que vai isolar? Moram 6 pessoas por barraco. O corredor de deslocamento tem 1,14 m em média daquelas vielas, não entra uma ambulância, não entra uma maca. Como fazer aquilo? Como dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas? Foi muito angustiante ver a falta de olhar, principalmente para essas situações mais críticas do Brasil. Doutor Mandetta, tem certos momentos do livro que
que eu, como leitor, ficava estarrecido. Eu falava assim, mas não é possível essa mania de querer usar uma pandemia, mais do que uma epidemia, no sentido político. Em certo momento, o senhor relata que havia uma preocupação por parte do Ministério da Saúde de divulgar, fazer uma campanha explicando, né, os cuidados que a população deveria ter. Coisas básicas, lavar as mãos, usar as máscaras, evitar concentrações, etc. Porém, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, resolveu bolar uma outra propaganda que queria ser feita com recursos do Ministério da Saúde, né, sem licitação, sem nada, e uma propaganda ufanista, que parecia uma coisa de Copa do Mundo de 1970. Exato. Mas o que é Foi um isso? choque aquilo. Foi um choque aquilo, porque eu tinha um pequeno núcleo de comunicação, então a gente tinha pensado em fazer uma coisa assim, quase como se fossem fichas, que eu pudesse dar uma mensagem, porque ela mudaria muito rápido. Então, eu poderia usar uma mensagem para Fortaleza, uma mensagem para São Paulo, porque a gente sabia que a gente ia ter uma epidemia em tempos diferentes. Não dava para fazer uma receita de bolo para o Brasil. Então, aquele formato de fichas era só locutor e ficha. Eu poderia mandar as mensagens de qual hospital, enfim, delas serem uma mídia localizada. E eles acharam que aquilo dali não tinha a cara de uma campanha do governo. Aí me chamaram lá, falaram, não, nós vamos chamar artistas, vamos chamar colaboradores e vamos fazer um vídeo, vai ser tudo gratuito e nós vamos vincular gratuitamente. Não queremos essa maneira de comunicar. Eu falei, tudo bem, me pediram uma semana, me chamaram lá de volta. As campanhas eram aquela coisa para frente, Brasil, vamos todos vencer o vírus. Era uma coisa assim. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é por aí. O momento é um momento de profunda responsabilidade e tal. E aí, para completar, eles falaram, olha, nós também não temos ela gratuita, nós precisamos gastar não sei quantos milhões com isso, com aquilo. Eu falei, olha, lá no Ministério da Saúde eu não tenho recurso. Consegui que aquilo não fosse veiculado, mas era uma campanha bem verde-amarela, assim, era uma coisa bem aquelas marchinhas, quase marchinha de carnaval, sabe? Era uma coisa bem fora, por mais que eu tenha explicado qual era o contexto que a gente estava, que a gente tinha que se preocupar em transmitir uma mensagem de credibilidade. Você em epidemia, você quando está frente a uma doença com um paciente, você tem que dizer a ele da maneira mais correta, sem procurando não dar pânico, mas é a vida dele que está em jogo. Você tem que, num momento, e a gente aprende isso muito na faculdade, como dar um diagnóstico difícil. Não é fácil. Eu sou ortopedista pediátrico. Eu já tive o desprazer de criança com dor na perna, que todo mundo fala, é dor de crescimento, não é nada. Eu pedi um exame de sangue e ser uma leucemia. E você ter que dizer isso para uma mãe e para um pai, respeitando a criança, respeitando o paciente que é a criança, como falar na linguagem da criança sem causar É muito duro isso. E você não pode chegar e falar assim, vamos todos vencer a leucemia, vamos dar uma festa que nós vamos vencer a leucemia. Não é por aí. É a hora de unir todo mundo, temos um inimigo poderoso do outro lado, temos as nossas armas, a nossa união é a nossa principal força nesse momento, e muitas crianças superam, como a criança que eu fiz o diagnóstico superou e se curou da leucemia. E esse momento é um momento de muita união, não é um momento de desunião. Nós estamos frente a um inimigo que ele não quer saber do PT, do PSDB, do Dória, do Bolsonaro, do Mandetta. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber que quanto mais brigados, quanto mais confusão vocês tiverem no Brasil, melhor para ele. Quanto mais vocês apostarem fora da ciência, melhor para ele. Quanto mais vocês iludirem a população de que isso não é grave, melhor para ele. Então, a gente acabou dando para o vírus uma série de armas que seriam as nossas principais armas de defesa. Nós acabamos dando as nossas armas de defesa para o agente que estava nos agredindo, que era essa doença. Então, foi lastimável. Em certo momento, o senhor relata a questão da mudança da bula de um remédio. Isso é inacreditável. Né? Essa até eu assustei, viu, Vitor? Como que foi isso, doutor Mandetta? Isso foi há uns 10 dias antes de eu deixar o ministério, antes dele pedir para eu deixar o ministério, ele já era tido que eu iria sair. Então, estava todo mundo especulando, me chamaram para a reunião, foi uma reunião dura, mas resolveram convencer o paciente, o presidente, todos aqueles ministros, de que eu deveria continuar.
Então, foi uma reunião muito desgastante, tinha todo o povo do Ministério da Saúde angustiado para saber o que ia acontecer. Eu faço essa reunião, acaba a reunião, eu falei, eu vou lá para o Ministério agora para dizer para eles que eu continuo à frente do Ministério. E me falaram, não, mas sobe aqui no andar que está tendo uma reunião com o pessoal da medicina sobre um remédio. Eu falei, tá bom, eu não sabia do que era, subi. Era uma reunião realmente muito importante, porque tinham pelo menos 4 ministros lá dentro daquela reunião. O ministro Heleno, estava o Jorge Ramos, estavam lá, o ministro Marcos Pontes, enfim, estava o presidente da Anvisa na reunião, estavam ministros militares de laboratório. Eu olhei aquilo e falei, nossa, deve ser alguma coisa, vamos ver o que é. E eu sentei na mesa e tinha um papel com a redação de um decreto, mas não era papel timbrado, não era de lavra ali de dentro. Eu olhei aquele papel e falei, mas para que será esse decreto aqui? Aí levaram uma médica de São Paulo e um outro médico. E eles falaram sobre as possibilidades da cloroquina, eu escutei aquilo. E eu falei, mas qual é a sugestão de vocês? Aí verbalizou, a médica verbalizou. Não, a ideia é que se faça um decreto presidencial para colocar na bula da cloroquina a indicação e a posologia, quer dizer, quantas dragas por dia, quantos miligramas para cada um. Eu olhei aquilo, falei, cara, eu olhei para o presidente da Anvisa e falei, olha, parece que é com o senhor esse assunto, para saber primeiro o que ele achava, né? Aí ele teve que se colocar absolutamente contrário. Aí eu perguntei para os demais ministros, falei, mas vem cá, vocês estão pensando que o presidente da República vai baixar um decreto presidencial alterando a bula de um remédio? Aí ficou aquele silêncio, aquela coisa, ninguém queria ser pai daquela criança mais. Aí todos falaram, não, isso aqui está fora de questão, isso aqui era uma colaboração deles. Falei, olha, então vocês toquem aí, porque eu vou voltar para o Ministério da Saúde, eu não tenho mais o que... E disse aos médicos, aos colegas, falei, eu acho fantástico que vocês tenham ideias boas, que vocês queiram achar a solução. Isso mostra que a chama de ser médico está viva, preservada. Agora, eu só posso acatar se vocês fizerem um estudo. Faz um estudo, faz um estudo que a gente chama randomizado, né? Você pega 100 pessoas, dá a cloroquina, e para 100 pessoas você dá o comprimido igualzinho, como se fosse cloroquina, mas é farinha. E aí você compara os dois lados, como é que foi o resultado. Eu mandei o Brasil fazer esse trabalho, foram 678 pacientes e a diferença foi 0 de um grupo para o outro. Falei, eu não tenho base científica, o mundo inteiro não tem, está todo mundo procurando, eu não posso fazer nada em base empírica, porque eu acho que é bom ou porque você acha que é bom. Eu não posso, eu não estou autorizado a isso, né? Tinha o pessoal que defendia a Ivomec, que é um remédio para gado, que a gente usa muito, um vermífugo. Eu falei para o presidente, você não quer dar esse remédio para gado? Ele achou até meio ruim, porque achou que eu estava... tem muita gente que chama os que seguem ele de gado, né? Não, isso aí não. Eu falei, não, é porque isso aqui é usado, é ivermectina. Aí tem uns que falam de vitamina D, o outro fala de zinco, o outro fala de ozonioterapia, o outro fala de azitromicina. Eu falei, olha, tem que pôr no papel, é só fazer, colocando no papel, tendo indício, pelo menos um indício, olha, melhora 10%, 12%, pô, que bom, vai ser uma colaboração da medicina brasileira para o mundo, a gente publica, eu tenho verba para pesquisa, eu investi muito em pesquisa para que a gente pudesse sair dessa. Mas foi incrível isso, eu nunca pensei que alguém pudesse considerar essa hipótese do presidente baixar um decreto mudando a bula de um remédio. Doutor Mandetta, indo para o final da nossa entrevista, além do livro do senhor, Um Paciente Chamado Brasil, puxa vida, algo que deixa a gente entusiasmado é o trabalho do SUS e dos profissionais da saúde. Por outro lado, o que me chamou a atenção recentemente foi que o ministro da Saúde, o senhor general Pazuello, assumiu o ministério e confessou, disse isso publicamente, portanto, não é nenhuma confidência, que ele não sabia o que era o SUS quando assumiu. Qual é a importância do SUS no combate à pandemia, doutor Mandetta? Bom, essa confissão dele, ele não deve se lamentar, porque é a mesma coisa se me colocarem para ministro da guerra. Eu não aprendi a fazer guerra, não sei nada de ogivas, de foguetes. Né? Ele só é a pessoa que pode ser muito boa, mas está no lugar errado, ele não tem formação para isso. A responsabilidade é de quem o colocou lá sem perguntar o que é que ele sabia sobre saúde. Agora,
o sistema nosso de saúde, ele nasce da Constituição de 88, porque até 88, e muita gente não sabe, gente jovem não sabe, ou até gente que vivia, que nós tínhamos dois tipos de brasileiro. Nós tínhamos os pagantes e nós tínhamos os indigentes, que viviam da misericórdia. Por isso, tantas santas casas de misericórdia, elas viviam da pena, da dó, que a população católica, era uma obra da igreja, levava as pessoas a ajudarem essas casas de filantropia. Em 88, nós decidimos que todo brasileiro teria direito à saúde, um dever do Estado, e colocamos isso no papel. E muita gente fala assim, e por que aquilo não é cumprido? Aquilo é um desafio para gerações construírem aquela letra como um sistema. Tem 30 anos que nós estamos construindo, é nada para um sistema de saúde. O primeiro brasileiro que nasceu no SUS, ele está com 32 anos hoje. É nada, nós não temos nenhum ciclo de vida. E ele deu mostras nessa epidemia de que ele respondeu, mobilizou um exército de médicos. O que foi feito no Hospital de Clínicas, aí em São Paulo, de transformar 400 leitos em 400 leitos de CTI, com toda a equipe voltada para tratar essa doença, foi uma coisa ímpar no mundo. Nós conseguimos fazer isso num país continental com tantas diferenças. Nos Estados Unidos, o principal fator de geração de pobreza esse ano, da eleição deles lá, e que está sendo muito pesado, é a conta médica que está chegando para todo mundo pagar. Lá não existe nenhum exame gratuito. As pessoas não iam porque não tinham dinheiro e morreram por desassistência. Aqui nós tivemos desassistência? Tivemos, em Manaus, em algum grau, em Belém do Pará, em algum grau, mas nós demos condição das pessoas lutarem pela vida em São Paulo, e na grande maioria das cidades brasileiras, tivemos momentos de taxa de ocupação perto de 100%, mas havia um sistema de saúde ali, com a porta aberta para juntos enfrentar a doença com as famílias brasileiras. Para mim, o SUS é o grande nome de enfrentamento. Depois, quando tiraram o ministro da Saúde, o SUS é feito por 3 entes, federal, estadual. Tiraram porque não queriam que o ente federal conversasse, dialogasse com os estados e municípios. Então, quando tiram a mim como ministro da Saúde, depois o Taixe pede para sair, e entra o general, o Ministério da Saúde saiu do enfrentamento, jogou tudo para governadores e prefeitos, para que o presidente pudesse ficar apontando o dedo e criticando governadores e prefeitos que estavam tentando ali na ponta algumas medidas de contenção. Então, acho que o SUS é quem respondeu, é quem conseguiu mobilizar os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos de laboratório. Eu não vi ninguém correr, eu não vi ninguém falar, eu preciso ganhar mais para atender. Eu vi todo mundo indo com a maior boa vontade, tratando, vibrando com a recuperação das pessoas. Agora, fica aí a mensagem para os deputados, para os senadores, que na hora de fazer o orçamento, o ano que vem vai ser muito duro. Muita gente fala de pós-pandemia para a economia. A pós-pandemia para a saúde, que o SUS vai ter que enfrentar, vai ser dramática. Vila, nós fazemos, por ano, mais ou menos, vamos colocar um número, 100 mil mamografias. Dessas 100 mil mamografias, nós temos em torno de 35% a 40% que dão nódulos ou câncer. 40 mil. Esse ano, nós não chegamos a fazer 15 mil mamografias no ano de 2020. Isso significa que todo esse não diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama, e nós estamos no Outubro Rosa, eu vou dar o exemplo do câncer de mama, na hora que fizerem as 80 mil que nós estamos devendo desse ano e mais as 100 mil que tem que fazer o ano que vem, nós vamos fazer a nossa capacidade instalada para tratar o câncer de mama é baixa. Nós vamos ter o acumulado de 2 anos em um ano só e com câncer em estágio muito mais adiantado. Isso vai acontecer com próstata. Isso caiu todas as prevenções, as cirurgias eletivas foram canceladas. Então, era necessário agora que esse SUS, que vai ter que atender essa população em 2021, vai ter que reativar os serviços, ele vai precisar de muito apoio do Congresso e vai precisar de muita gente boa no Ministério da Saúde, nas secretarias, para poder dar conta. Mas, para mim, ele se consolidou definitivamente como um patrimônio não só da camada mais carente da população, mas da classe média brasileira, que viu no SUS um alento para muita gente que estava próximo dela e precisou dos leitos públicos para poder ter uma chance de viver.
Doutor Mandetta, agora é a última pergunta mesmo, estou abusando da sua bondade. O presidente disse esses dias, por que essa pressa pela vacina? Por que essa pressa? Né? A pressa não é nossa, é do mundo. Né? Como é que o senhor viu essa declaração? Isso que nós já temos, infelizmente, cerca de 158 mil óbitos no Brasil por causa da Covid-19. Eu vejo completamente perdido, completamente sem foco, sem disciplina para entender esse momento, né? Ele que vem de uma instituição como o Exército, e o Exército Brasileiro definiu lá no seu início, na modernização do Exército Brasileiro, depois da Guerra do Paraguai, que ele iria se movimentar pela ciência. Tanto que o Exército abre o IME, a Aeronáutica abre o ITA, é muito forte a questão científica, a questão de vamos acreditar na solução pela lógica, não pelo achismo, pela bruxaria, né? E lamentável. Eu vi uma coisa muito aquém da necessidade do Brasil nessa fala do presidente. Eu não quero saber se a vacina é do Dória, se é da Bahia, do Rio Grande do Sul. Agora é hora. O Instituto Butantan tem 100 anos, é a Casa de Vital Brasil. Tem dinheiro público de todos nós ali dentro, tem dinheiro do Ministério da Saúde, tem dinheiro de São Paulo, tem investimento em educação, tem parcerias internacionais. Está na hora da gente assumir que nós somos, perante o mundo, um país de baixa produção científica, mas que nós temos alternativas para ajudar o mundo. Né? Nós estamos perdendo uma oportunidade e o presidente é muito mal assessorado. Ele tem até bons assessores, mas ele parece que só ouve os assessores que jogam pelo obscurantismo, pela falta de lucidez, no momento que a gente está precisando desesperadamente de líder. O Brasil carece de líder e nessas ocasiões é que a gente precisa do líder, quando tem uma crise. O líder, quando está tudo indo bem, não há necessidade, mas quando tem uma crise, quando tem uma coisa que importa, e vida deveria ser o maior patrimônio dessa nação, o líder tem que passar por cima desses interesses mesquinhos e ele tem que ir em direção ao que é melhor para o povo. É lamentável que ele não tenha pressa de nós encontrarmos a saída, porque ele está esperando uma saída que não seja chinesa, ou que não seja do Dória. Né? É lamentável. E o Dória também, lamentável que politize por lado de São Paulo e eles fiquem travando essa discussão política, quando o que nos interessa é a ciência, é o resultado da pesquisa, e como que a gente vai fazer para produzir essas vacinas para que todo mundo possa ter chance de se vacinar. Bem, muito obrigado, doutor Luiz Henrique Mandetta. Eu li o livro do senhor e digo que é uma fonte histórica fundamental, um paciente chamado Brasil. O senhor relata todo um momento dificílimo e é um momento de angústia, porque eu sinto muita angústia no livro também. Né? O senhor passou cada mês, cada semana, cada dia, né? Essa luta, né, de muito combate, tendo de enfrentar muita coisa, um vírus terrível que o mundo não conhecia, a ciência tendo de avançar, ao mesmo tempo os problemas estruturais do Brasil, ao mesmo tempo as questões políticas, ao cansaço físico também, como o senhor lembrou, chega uma hora que a jornada, a gente precisa parar, descansar, dormir, porque senão no outro dia não vai ser um outro dia, e tem de enfrentar dilemas, debates. Então, o senhor ter dado essa entrevista, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo livro, que é uma contribuição aos historiadores, a todos os brasileiros, e vamos ver, né, se nós conseguimos superar esse terrível inimigo que é a Covid-19, né? A angústia, a dificuldade para que as pessoas saibam como é que as decisões são tomadas, que o entorno político é de responsabilidade nossa, a votação é nossa, nós vamos escolher os mandatários do país para daqui a 2022, mas o que mais me transformou nesse momento, o que mais me deu força, o que mais me fez continuar sempre, mesmo com todo o cansaço físico, mental, foi uma fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida, que me aumentou muito. Eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora, mas eu lhe confesso que a gente, pelo menos para mim, a minha fé e a minha proximidade de Nossa Senhora Aparecida ficou muito forte nesse período. E contribuir como um brasileiro, como um menino criado em classe média brasileira, filho de pai médico, de mãe professora, com aquilo que eu achei mais correto. Seria muito fácil a gente ceder a essas pressões para ficar no poder pelo poder, mas sem poder falar aquilo que a gente acredita. Eu fiquei mais com a minha coerência, durmo com a minha consciência tranquila de que acho que ali a gente ajudou a salvar muitas vidas. Agora,
é acreditar na ciência, é parar com picuinha política, e assim que a gente tiver uma solução viável, tecnicamente recomendada pelas academias de ciência, a gente acreditar e virar essa página. O Brasil tem tudo para ser uma grande liderança nessa retomada do mundo pós-Covid. Obrigado, doutor Mandetta. Então, até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vila. Um abraço.